Olá pessoal, boa tarde, espero que todos sejam bem-vindos aí ao meu canal. Pessoal, eu quero te pedir desde já que você se inscreva no meu canal, me ajuda aí a chegar na meta dos 200 inscritos, deixa o teu like, tá? O teu comentário também é muito importante para mim, tá? Bom, pessoal, vamos conversar aqui um pouquinho hoje sobre uma reportagem que saiu aqui na Gazeta do Povo, tá? Que está falando sobre a reação das redes e mídias estrangeiras ao STF agrava a percepção de país sobre censura, tá? Ontem eu trouxe aqui no canal, né, sobre uma pesquisa aí que fizeram, né, e o Brasil, ele já consta, né, como um dos países que não tem mais total liberdade de expressão, né? Então o Brasil já está aí nesse mapa, certo? E isso repercute, né, interna e externamente, né? Então o Glenn, ele tem comentado, falado aí várias críticas sobre o STF brasileiro, né? Justamente porque ele questiona, né, se para defender a democracia, se não estão trazendo aí a censura para o Brasil, tá? É preocupante, a gente tem que ficar sempre de olho, né, nessas coisas novas que estão acontecendo no Brasil, porque a gente não era acostumado com isso e agora a gente está entrando aí nesse caminho que a gente não sabe onde vai dar, né? E é um caminho muito perigoso quando você entra nessa parte de querer delegar e questionar o que é certo e o que não é, e impor o que é certo e o que não é, para uma pessoa, né? Tipo, eu tô aqui gravando vídeo, aí vem alguém, olha o meu vídeo e fala se a minha opinião está correta ou não, né? Eu acho isso um caminho meio perigoso, porque é o seguinte, cada um tem a sua opinião, né? É lógico que desde que você tenha opiniões, não é crime você ter opinião. Não é crime você expor a sua opinião, né? Só se é crime agora, né? Mas não era, pelo menos, né, crime no Brasil você expor a sua opinião. Se eu vou na internet e te xingo de alguma coisa, ou se você não gostar da minha postura em relação a você, tem todo um processo legal, né? Que é onde a pessoa processa outra e uns são multados, outros têm aí né, as penas mínimas, mas não que até onde eu entendo e até onde eu conheço, né, não existe aí uma lei para crime de opinião no Brasil, só se existe agora. Então eu acho que antes deles querem implantar algum tipo de regime no Brasil, certo? Eles têm que expor para o povo, né? Porque muita gente vai aí sofrer penalidade, e às vezes nem sabe o motivo, né? Então, eu vou ler aqui para vocês, ó, a reportagem da Gazeta do Povo fala o seguinte, ó: as preocupações sobre as decisões do ministro do Supremo Tribunal Federal, tá, de censurar personalidades e canais brasileiros têm reverberado com intensidade inédita na opinião pública internacional. Nos últimos dias, a repercussão em jornais estrangeiros e a reação negativa nas redes sociais às ordens do magistrado mostram que a percepção
de que o Brasil vive sob censura tem cada vez mais respaldado fora do país, tá? No domingo, dia 22, o jornal norte-americano The New York Times publicou uma matéria afirmando que o ministro do STF, usando interpretação ampla, tá, dos poderes do STF, pressionou para investigar e processar, bem como silenciar nas redes sociais qualquer pessoa que considere uma ameaça às instituições brasileiras, tá? Abre aspas, tá? O que eu tô fazendo aqui, eu tô lendo uma reportagem do Gazeta do Povo, tá, pessoal? Essa aqui não são minhas palavras, eu tenho as minhas opiniões, mas o que eu tô lendo aqui é a reportagem da Gazeta do Povo, tá? Ó, para muitos da esquerda brasileira, diz o jornal, isso fez dele o homem que salvou a jovem democracia. No entanto, para muitos no Brasil, ele a está ameaçando. E crescente, tá? Autoridade. E o colocaram no centro de um complicado debate no Brasil sobre até que ponto se pode ir para lutar contra a extrema-direita, tá? Esta é a segunda vez em poucos meses em que o jornal levanta dúvidas sobre a legalidade da atuação do ministro. Em outubro de 2022, dias antes do segundo turno das eleições, o New York Times já havia publicado uma matéria com o título "Um homem pode agora decidir o que pode ser dito online no Brasil", tá? Também no último domingo, a colunista Mari Anastácia, tá? do Grade, um jornal também americano, tá? Publicou um texto afirmando que o STF é uma ameaça ainda maior que a democracia do que foram os distúrbios do 8 de janeiro. No texto, ela define o ministro como alguém que tem uma tendência decididamente autoritária e tornou-se o rosto de uma repressão à liberdade de expressão não vista desde que o país voltou à democracia sob a Constituição de 1988, tá? Bom, essa matéria é da Gazeta do Povo. Se você quiser acompanhar, você pode entrar ali no Instagram, tá? Ou no próprio site da Gazeta do Povo, e você vai ter aí acesso a essa informação que eu estou te trazendo, tá? O jornal, a Gazeta do Povo, está retratando, tá, o que a mídia e o que os jornais estrangeiros estão falando sobre o Brasil, sobre esse negócio que está aí no Brasil desde as eleições, né? Um pouco antes de mandar bloquear as redes sociais, mandar censurar, mandar bloquear, mandar excluir aí das redes sociais, né? E aplicar multas. É sobre isso que eles estão questionando o Brasil no exterior. E é isso que a Gazeta do Povo está falando ali, que já é a segunda vez que esse jornal está questionando os poderes do STF, né? O Glenn, que também aí é um jornalista americano, ele também vem questionando as arbitrariedades do ministro, certo? Do STF. Quanto a isso, tá? O Glenn, pessoal, não é um jornalista de direita, tá? E ele foi falar sobre isso nas redes sociais e foi atacado nas redes sociais, tá? Inclusive, até mesmo atacaram aí o esposo dele, que tá internado, né? Tá aí um tratamento de câncer já, e
E o pessoal aí atacou até o esposo dele, né? Então, pessoal, a gente tem que ficar de olho nessas coisas que estão aí tentando trazer para o Brasil ou implantar no Brasil, né? Porque o brasileiro, ele é acostumado com a liberdade, né? E de repente nos é colocado isso, mas não é trazido nada o porquê de que estão fazendo isso, quais são as regras, o que pode e o que não pode, né? Se tem uma lei no Brasil para isso, certo? Até onde eu entendo e até onde eu conheço, eu não sabia que existia uma punição para isso, mas ao que tudo indica, agora está tendo. E o brasileiro é meio desligado, né? E tá aí achando que não vai chegar nele, mas vai chegar em todos, tá? Vai chegar em todos, isso é fato, né? Só que os jornais estrangeiros estão de olho em tudo que acontece no Brasil e já estão em estado de alerta, já estão questionando, certo? O que a gente não pode questionar aqui no Brasil, os estrangeiros estão questionando, tá? Também quem falou sobre isso foi o Marcel Van Waarden, tá? Ele aí que é o senador, né? Ele deu aí a opinião dele nas redes sociais dele sobre isso, tá? Porque a pesquisa que eu falei para vocês saiu esse mapa aqui, ó, tá? E tá mostrando, tá, que o Brasil, ele aqui, ó, Brasil já configura na lista em que a liberdade de expressão é restrita, tá? E tá aqui, ó, mostrando, ó, tem um mapa que eles fizeram e aqui embaixo o Brasil, e aqui eles apontam, tá? Que aqui, ó, Brasil não livre, tá certo? Então, o Marcel Van Waarden, ele deu a opinião dele aqui, ele falou o seguinte: que vergonha, triste demais viver num país em que as liberdades vão sendo restritas, tá? Restringidas, em vez de ampliadas. Nosso trabalho na Câmara continua sendo para reverter esse nebuloso cenário pintado por autoritários e verdadeiros ditadores que atacam diariamente a dignidade humana, tá? Pessoal, a liberdade não foi o homem que nos deu. A liberdade não foi o STF, não foi, não foi os deputados, não foi esses que estão aí no poder e acham que tem a última palavra, que nos deram, né? A nossa liberdade é dada por Deus, né? A gente é livre. Então, a partir do momento que dão muito poder para uma pessoa ou um órgão ou uma instituição e começam a querer extrapolar, a gente tem sim que impor os nossos direitos, certo? O Brasil não é uma ditadura, a gente vive numa democracia, né? Então, assim, simplesmente não pode chegar uma pessoa e falar, não, agora vai ser assim e ponto final. Não, a gente não pode aceitar isso. A gente precisa que as coisas não sejam impostas, e sim que se é que tiver que ter algum tipo de restrição do que pode não falar, né? Se é que vai ser configurado crime isso, então a gente precisa que alguém chegue e fale para o brasileiro o que está acontecendo, né? E não simplesmente chegar e querer impor, porque tem gente aí nas redes sociais ganhando multa e sendo bloqueado e não sabe nem o motivo, não sabe nem o porquê, simplesmente por causa de um questionamento. Não pode questionar. A gente está sendo basicamente censurado, mas a gente não tem o direito de perguntar o que aconteceu, o que eu fiz, por quê. Não pode fazer isso no Brasil, né? Então a gente está vivendo aí, né, um novo tempo no Brasil,
né? E não é um novo tempo bom para o Brasil. É um novo tempo de regressão, tá? Porque se hoje você é livre e se amanhã você já não tem mais toda aquela liberdade, hoje eles estão tirando a sua liberdade de se expor, de falar, né? De dar a tua opinião, de falar o que você pensa nas redes sociais, né? Mas amanhã, certo? Amanhã pode ser que isso aí não seja só nas redes sociais, entendeu? Então a gente tem que ter muito cuidado com essas coisas, porque tem um ditado que fala que a censura é a mãe da ditadura, tá? Junto com a censura, atrás está vindo aí a ditadura, né? Eu acredito que você que é de direita, você que é de esquerda, você que é de centro, você que não tem nenhum partido, eu acredito que você concorda comigo em uma coisa. Eu acredito que você não quer viver embaixo de uma ditadura. Eu acredito que ninguém quer, né? Então, pessoal, assim, ó, a gente tem que ficar de olho nessas notícias, a gente tem que peneirar o que a gente também recebe de notícias, né? Porque nem tudo é verdade, certo? Nem tudo é verdade. Mas a gente tem que aí fazer uma peneirar o que é bom, o que é de verdade mesmo, né? O que não é fake news, e estarmos aí ligados nos passo a passo, no decorrer, tá? Dessa história aí, que pra gente não sair também prejudicado, né? Bom, esses dias eu gravei um vídeo aqui e teve uma pessoa aí que comentou no meu vídeo, eu falei sobre isso, sobre a censura no Brasil, tá? Não é porque eu sou uma louca que acordei e falei, nossa, do nada, estão implantando a censura no Brasil e tal. Não é isso, não. Eu estou trazendo aqui para vocês notícias e eu sempre coloco aqui as fontes, tá? E sempre são fontes são fontes confiáveis, porque eu pesquiso em vários sites, tá? Então, assim, ó, se você pegar e abrir, tá, o jornal estrangeiro, tá, você vai ver essa que tá ali a notícia sobre o Brasil, tá bom? Porque eu já vi. Então, aí a pessoa lá no comentário foi lá e falou, tomara que você fosse presa, né? Por quê eu tenho que ser presa? Porque eu tô aqui, eu abri um canal e tô expondo a minha opinião? Eu tenho que ser presa porque eu tô expondo a minha opinião? Não, negativo, entendeu? Então você vê que tem uma parte da população, tá, que é conivente também a essas arbitrariedades, né? E aí é onde você vê que muitas pessoas hoje, né? Pessoas boas, pessoas que são certas, né? Que não tem processo, que não fazem coisas erradas, que não tem passagem pela polícia, as pessoas honestas estão aí pagando um preço muito alto por conta de uma parte insignificativa da população, mas que faz um barulho, tá? E que dão ênfase para essas coisas e entrarem na sociedade, né? A atitude dessa pessoa de ir ali no meu canal e escrever, tomara que você seja presa, sabe? Eu, sinceramente, eu não entendo. Tem que ser presa por quê? Eu matei alguém? Eu roubei? Eu estuprei alguém? Né? Eu fiz o quê? Eu abri um canal e tô dando a minha opinião sobre a política do meu país? Sabe? Gente, onde a gente vai parar? Né? Isso é porque eles falam que o amor venceu. Amor? Que amor é esse? Que quer ver a outra pessoa de uma opinião diferente da sua presa? Eu desconheço esse tipo de amor, né? Mas é isso aí, pessoal, tá? Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Eu quero te pedir com todo carinho para você se inscrever no meu canal,
tá? Deixa o teu like, deixa o teu comentário. Para mim é muito importante. Eu leio os comentários, eu gosto porque a gente tira uma base também, né? Pelos comentários a gente consegue entender também a opinião da população em geral, tá? Então eu te peço aí que você venha se inscrever no meu canal, deixe o teu like, teu comentário, tá? E me fala aí o que você acha aí dessa nova fase aí do Brasil, tá bom? Pessoal, tenham todos uma boa tarde e fiquem com Deus.